CPA, Controle de Produção HPrint. Nome provisório, obviamente, pois a HPrint vai trocar de nome, então teremos que pensar num novo nome. Mas é uma ferramenta que, de forma simples, que ela dá um controle para o cliente, tá? E ao mesmo tempo faz o nosso controle de chão de fábrica. Tá? O site é cpa.hprint.com.br, tá? É muito simples, eu entro aqui com o meu próprio e-mail, né? Tá? O e-mail da HPrint, tá? Obviamente, como eu sou administrador, então eu tenho o controle total, eu consigo visualizar todos os clientes, tá? Mas essa aqui é uma tela simples, tá? O cliente ele tem a visão apenas do diário de bordo, tá? E dos relatórios, tá? Alguns relatórios específicos. Esses outros itens aqui, OS, controle de processamento, impressão, acabamento, triagem, expedição, é o controle interno da HPrint. Tá? O que o cliente visualiza é somente o que está no diário de bordo. O diário de bordo nada mais é de um controle, tá? Que para cada arquivo que ele chega no nosso FTP, cada arquivo que a gente recebe no FTP, através de uma regra de negócio, tá, já pré-determinada, o diário de bordo ele fica como um cão de guarda varrendo aquela área, identificando arquivo por arquivo de que cliente se trata e que produto se trata, principalmente. E ele separa da seguinte forma: no momento em que chega o arquivo, o CPA ele identifica o cliente, identifica o arquivo, tá? E ele cria um número de diário de bordo, como esse daqui, que é da Comgás, tá? E aqui ele identificou, ó, 3198 Comgás, fatura. E todos os arquivos relacionados a essa fatura, 56 arquivos. Então, se a gente for agora no diário de bordo e se eu entrasse como Comgás, né? Mas como eu sou administrador, então eu vou filtrar aqui como se eu fosse Comgás. Então eu tenho aqui, ó, o diário de bordo 3198, aonde ele me mostra todos aqueles arquivos que estão relacionados aqui no e-mail. E assim vale para os outros arquivos, a fatura segunda via, nota de débito. Quer dizer, ele pega, o cliente pode jogar todos os arquivos lá que o diário de bordo ele seleciona. A pergunta que os clientes faziam no início era se isso daqui representava a quantidade de página. Não, nada mais é que o tamanho. Nesse momento, nós não fizemos absolutamente nada com o arquivo do cliente. O arquivo, a gente só registra a entrada do arquivo, então a gente menciona o arquivo, o nome original dele e o tamanho do arquivo. Nós não fizemos nada, nós simplesmente registramos a entrada do arquivo dentro da HPrint e, obviamente, o início do seu SLA. Então, se você for navegando aqui, ó, ele tem 6 páginas, porque aqui ele vai mostrando todos os arquivos, tá? Todos os arquivos que tem aqui na recepção. E na outra aba, tá? Ele mostra a produção. Então, seguindo um conceito de track and trace, o 3198 inicia o track do arquivo do cliente. Tá? Debaixo de um diário de bordo eu posso ter N OS, como tenho aqui, tá vendo? Geraram várias OS. Por quê? Porque essa fatura do cliente ela se divide em vários produtos. Dentro da HPrint a gente coloca o seguinte: cada produto uma OS. Por quê? Para não confundir no processo produtivo. Imagine que essa fatura COB, CNA, ela usa o mesmo para impresso, ela faz o mesmo procedimento, mas ela tem um item diferente, ela vai para um lugar diferente. Na triagem, no momento da triagem, essa COB, ela não vai para o mesmo lugar que vai uma NRM, tá? E assim também não vai uma PRT. Então por isso que nós separamos, justamente para que não haja troca ou de matéria-prima, ou seja, o pré-impresso, ou de qualquer tipo de insumo, ou mesmo que confunda para onde o arquivo está indo. Tá? Então, por isso, se na cadeia produtiva foi identificado que o arquivo, que aquele produto ele tem um item apenas diferente no processo produtivo, ele é tratado como um produto diferente e, obviamente, ele é gerado uma nova ordem de serviço. Tá? Feito isso, eu tenho aqui
todas as OS, as quantidades, a página, a data de postagem e o status que está. Tá? Aqui nós temos, tá, uma amostra em PDF. Tá? Esse cliente em específico ele não aprova. Tá? Se ele fosse igual a Contax, que daqui a pouco eu vou mostrar, tá? Ele tem o dom de, ele tem o poder de aprovar ou reprovar a produção. Então aqui eu tenho uma amostra, tá, em PDF, amostra de produção, tá? Aqui ele tá o cliente vai verificar se o pré-impresso está correto, tá? Se os dados estão coerentes com aquilo que ele mandou, entendeu? Ele não vai usar isso daqui como code ou como outra coisa qualquer, tá? Ele vai verificar simplesmente se os dados estão coerentes, se o pré-impresso está legal, se alguma coisa está batendo, está fora, se a gente está usando a campanha correta e assim por diante, tá? Ele tem a amostra aqui para todos, tá? Outro item que ele tem, tá, é visualizar os relatórios. Algum relatório específico que ele peça fica aqui, não tem nenhum relatório específico para esse produto, tá? E o outro item é o que interessa para o cliente, aonde o cliente vê o nome do arquivo dele, primeiro cliente, último cliente, tá? Todos os arquivos que a gente processa, a gente coloca na capa de lote, tanto na capa de lote quanto na OS, primeiro cliente, último cliente, audit inicial, audit final, tudo isso para que o operador, que é o nosso principal cliente da área de TI, consiga visualizar, tá? E consiga checar todos os pontos de controle sem precisar ligar para ninguém. Tá? Então ele tem aqui, o cliente ele visualiza data inicial, data e hora, impressão, início e fim, acabamento, início e fim, triagem, esse produto não tem triagem e expedição. Esse produto não foi expedido ainda porque ele vai ser expedido na segunda-feira de manhã. E aqui ele tem o registro, tá? Os 41 registros que tem dentro do arquivo, tá? Novamente, com audit, tá? O audit, só recordando, nós temos o diário de bordo, que ele grava um número, tá? Que amarra a um número de ordem de serviço, tá? E amarra aqui também o nosso lote de produção com 3 dígitos, tá? E o sequencial do objeto, tá? Com 5 dígitos. Então, obviamente, esse número não vai se repetir nunca, tá? Esses dados que a gente coloca aqui é a pedido do cliente, são esses dados que ele quer ver, tá? Como com gás não tem CIF, não aparece o CIF aqui, mas ele consegue visualizar o que tem dentro de cada lote. Se eu entrar nesse daqui, tá? Ele vai ter a mesma visão. Tá? Os últimos, a extensão do arquivo, tá? 085 é o lote de produção. Então observe aqui o que você tem, um lote de produção e o sequencial do objeto, tá? De cada objeto, tá? Então, recordando, nós temos o 3198, o 42, o diário de bordo 3198, esse número é um número sequencial que não vai se repetir. A ordem de serviço 4216, tá? Também é um número sequencial que não vai se repetir. E o sequencial do objeto, que ele tem o lote de produção 0850001. Então, a CRODA do Brasil aqui, ela deixa de ser CRODA e passa, no meu controle, ela passa a ser um sequencial com 3198, 41216, 085000001, tá? Esse é o track do cliente. Essa é a visão do cliente, tá? Aqui ele consegue acompanhar a produção dele, de todos os produtos. Então, se eu entrar na fatura segunda via, esse daqui não teve produção, tá? Esse daqui, nota de débito, ele mostra o arquivo, novamente, o diário de bordo, o arquivo, tá? Mostra o PDF do cliente com a amostra, tá? Apenas para produção, e novamente ele mostra aqui o lote que foi produzido com as datas e horas, tá? Vou cortar esse vídeo e vou iniciar agora com o processo dentro da fábrica, tá ok?